Sabe quando a gente está lendo um texto e, de repente, pensa, tá, legal, mas qual é o ponto principal aqui? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na estrutura do artigo de opinião para que essa dúvida nunca mais apareça. Imagino que sim, né? Essa vontade de colocar a nossa visão no mundo, de participar da conversa, é a sementinha de algo muito maior. É exatamente desse impulso que nascem textos que não querem só se expressar, mas querem, de fato, convencer. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com aquela faísca inicial, a opinião. Depois, vamos ver como ela evolui de um simples comentário para um artigo. Em seguida, o pulo do gato. Aprender a achar o coração do texto, a tal da tese. E claro, como essa tese é defendida. Por fim, vamos entender por que saber tudo isso faz uma diferença danada no nosso dia a dia. Então, vamos lá, começando pelo começo. Antes de existir qualquer artigo, existe uma opinião. E convenhamos, elas estão por toda parte, o tempo todo. Opinar é, no fundo, uma forma de dizer para o mundo quem a gente é e com o que a gente se importa. É o nosso jeito de entrar na conversa e de fazer parte de alguma coisa, sabe? E o mais curioso é que, muitas vezes, a gente nem se dá conta de que está opinando. A camiseta que alguém escolhe vestir, o produto que deixa de comprar no mercado, aquele post que a gente curte, tudo isso é uma declaração. Cada pequena escolha é como um voto no tipo de mundo que a gente quer ver. Mas, e quando uma opinião quer ser mais do que só um comentário rápido? Quando a ideia é ser levada a sério, fazer parte de um debate de verdade? Bom, é aí que ela precisa ganhar corpo, ganhar estrutura. Pensa assim, ó, um comentário na internet é como um bilhetinho rápido que a gente passa para alguém. Já o artigo de opinião, ele é como uma carta bem escrita. Tem começo, meio e fim. E o mais importante de tudo, ele não só diz o que pensa, mas se esforça para provar o porquê de pensar daquele jeito. Certo, agora a gente chega na parte crucial da coisa. Onde é que está o coração pulsante de um artigo de opinião? Chegou a hora da gente encontrar a tese. A definição parece simples, né? Mas ela é super poderosa. A tese é aquela frase, aquela ideia central que o autor quer aprovar a todo custo. É o pilar que sustenta o texto inteiro. Se tirar, tudo desmorona. E encontrar essa ideia é como achar a chave mestra que abre todas as portas do texto. Sem ela, o que a gente tem é só um amontoado de parágrafos soltos. Com ela, de repente, tudo se conecta, tudo faz sentido. Ok, que tal um pequeno desafio? Vamos dar uma olhada nesse trecho de um artigo lá de 2002. O autor começa pintando o cenário das eleições daquele ano. A pergunta que fica é: qual é o ponto central que o autor está querendo defender aqui? O que ele realmente quer nos dizer com isso? Tenta formular essa ideia numa frase só, antes da gente continuar. E aí, deu para formular a tese? Ótimo, porque agora o próximo passo é entender como o autor constrói toda a argumentação para fazer a gente acreditar nessa ideia. E tá aí a resposta. Se a sua conclusão foi algo na linha de promessa não adianta, é preciso plano concreto, acertou na mosca. A tese é exatamente essa. Os candidatos precisam mostrar o como, e não só ficar no o quê. Agora, olha só que interessante a estratégia dele. A tese pedia por um caminho claro, lembra? E é exatamente isso que ele começa a entregar agora. Ele vai listando os pontos, um por um. É como se fosse uma árvore, sabe? A tese sobre resolver os problemas é o tronco, firme, central. E cada um desses pontos que ele levanta, saúde, educação, renda, são os galhos que dão força e sustentação para essa ideia principal. Um não existe sem o outro. Ok, a gente já entendeu a estrutura, como a coisa toda funciona, mas no fim do dia, por que isso tudo realmente importa? Por que a gente deveria gastar tempo analisando um texto de opinião? Porque esses textos são muito mais do que a opinião de uma pessoa só. Eles são o motor do debate público. É como se alguém, no meio de uma grande praça, levantasse a mão e dissesse: gente, peraí, a gente precisa conversar sobre este assunto aqui. E eu tenho alguns pontos. Então, da próxima vez que um artigo de opinião aparecer na sua frente, a dica é: não seja só um espectador, seja um detetive. Procure a tese, investigue os argumentos. Essa habilidade muda completamente o jeito que a gente consome informação e dá muito mais segurança para a gente formar nossas próprias convicções. E fica aqui a provocação. Se fosse para defender uma ideia hoje, em um artigo, qual seria? Vale a pena pensar nisso, porque uma opinião, quando é bem argumentada, tem um poder imenso de participar e, quem sabe, até de mudar o rumo do debate. E esse, no fundo, é sempre o primeiro passo.